Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tim Woltenberg de novo no pedaço, com mais uma questão aqui, falando de União Ibérica e invasões holandesas. Vamos ler o enunciado da questão? Vamos lá. Diz assim: durante a União Ibérica, Portugal foi envolvido em sérios conflitos com outras nações europeias. Tais fatos trouxeram como consequências para o Brasil colônia. Então, Woltenberg, vamos lembrar disso? Rapidinho, vamos lá. Woltenberg, o período chamado de União Ibérica é um período de 60 anos. Né? União Ibérica foi de que ano a que ano? De 1580 a 1640. Certo. Woltenberg, então, nesta época, então, Portugal ficou com o trono vazio, não é isso? E isso, o rei de Portugal havia morrido, né? E não tinha parentes. Então, Portugal estava com o trono vazio. E quem acabou pegando esse trono? O rei da Espanha, Filipe II. Por quê? Porque ele era o parente mais próximo. Ah, certo. Então, Filipe II, o rei da Espanha, pegou o trono português? Pegou o trono português. Então, começava aí a tal da União Ibérica. Exatamente. Começava aí a tal da União Ibérica. Tá certo? Só que esse Filipe, gente, da Espanha, ele era um bad boy. Era um cara que brigava com todo mundo. Era um briguento. A Espanha vivia brigando com vários países europeus. Do tipo, ele era inimigo, por exemplo, da Inglaterra. Aliás, ele tentou derrubar Elizabeth do trono inglês, que era a cunhada dele, viu? Ele era inimigo da região que nós chamamos de Países Baixos, em especial da Holanda, Então esse cara brigava com um monte de gente, E o texto diz que isso acabou sobrando para nós. Por quê? Se ele pegou o trono de Portugal que estava vazio, significa que esse cara também vai ser rei de Portugal, de agora por diante, né? Por esse período. Foi ele e o filho dele, né, gente? Ele vai ser, então, rei de Portugal e das colônias portuguesas, exatamente. E das colônias portuguesas. Entre elas, claro, o nosso Brasil. Certo. Aí o texto vem e pergunta: que consequências isso acabou tendo para o Brasil? Então, gente, para o Brasil, a consequência maior, sabe qual vai ser? As invasões holandesas. Woltenberg, por que os holandeses vão invadir o Brasil? Porque esse rei da Espanha, Filipe, nações holandesas, ele vai proibir os holandeses de comprarem açúcar no Brasil. E olha que era a especialidade dos holandeses, comprar açúcar brasileiro para refinar e revender em toda a Europa. E aí os holandeses desobedecem o rei da Espanha, invadem o Brasil. Woltenberg, e essas invasões? Bom, essas invasões aconteceram. A primeira, na Bahia, que durou menos de um ano, 1624 a 25. E a segunda invasão acontece aonde? A segunda acontece em Pernambuco. A segunda invasão acontece em Pernambuco. Essa vai ser a mais duradoura, né? Exatamente. Aqui vai durar de 1630 a 1654. Ô, Woltenberg, e aí? Bom ou ruim? Rapaz, tem um lado bom. Por quê? Porque durante o domínio holandês sobre Pernambuco, veio para cá um administrador holandês chamado Maurício de Nassau. E esse cara, o que ele fez? Ele financiou os senhores de engenho para aumentar a produção de cana-de-açúcar. Financiou quem? Financiou os senhores de engenho, né? Para aumentar a produção de açúcar, exatamente. Para aumentar a produção de açúcar. Voltemos aqui, quando isso aconteceu, foi bom ou ruim? Aí é que está. Para os senhores de engenho foi ótimo, maravilhoso. Só que esse Maurício de Nassau, ele acaba sendo demitido 7 anos depois. Por quê, Voltemos? Ele não quis cumprir umas determinações da empresa para que ele trabalhava e acabou sendo demitido. Então, quando o Nassau foi demitido, o que aconteceu, gente? Estoura aqui no Brasil a famosa insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana. Woltenberg, que é uma revolta que vai resultar na expulsão dos holandeses, exatamente, de 1645 a 1654. E a ideia qual é? A ideia agora era expulsar os holandeses do Brasil.
Vandenberg, e expulsão dos holandeses? Pois é, gente, esse é o problema. Os senhores de engenho que expulsaram os holandeses não avaliaram as consequências. Por quê? Qual é o grande papel dos holandeses? Financiar o açúcar, financiar a produção de açúcar, financiar os senhores de engenho. Embora na época, muitos senhores de engenho só pensaram em expulsar os holandeses e dar um calote, não pagar as dívidas. Mas só que o dinheiro vai acabar e não vai ter mais ninguém para investir. Além disso, depois de expulsos do Brasil, os holandeses, depois de expulsos do Brasil, eles vão para onde? Eles vão para a América Central, para a região chamada de Antilhas. Vandenberg, lá vão produzir um açúcar melhor do que o nosso. Exatamente. O que vai levar o açúcar brasileiro ao declínio. Portanto, a expulsão dos holandeses vai resultar mais tarde no declínio do açúcar nordestino, do açúcar brasileiro. Caramba, Vandenberg, é bom lembrar disso, né, velho? Muito bom, tá vendo? Vamos nessa, vamos voltar para a questão? Então, tais fatos, ou seja, da União Ibérica, trouxeram como consequência para o Brasil colônia. Letra A, as invasões holandesas ao Nordeste e o declínio da economia açucareira após a expulsão dos holandeses. Você acabou de falar isso. Os holandeses, depois de expulsos, vão para onde? Para as Antilhas, produzir um açúcar concorrente. Exatamente, vão produzir um açúcar concorrente ao nosso. E aí o açúcar nordestino entra em decadência. Exatamente. Letra B, Vandenberg. Fortalecimento político e militar de Portugal. Que nada, Portugal não tem nem rei. O rei de Portugal é o rei da Espanha. Letra C. Redução do território colonial e o fracasso da expansão bandeirante para além de Tordesilhas. Gente, outra coisa interessante, né? Na época da União Ibérica, o que foi que aconteceu com aquele mapinha do Brasil que a gente está acostumado a ver nos livros de história das capitanias hereditárias? O mapa do Brasil, vocês sabem que ele foi o quê? Ampliado. Vandenberg, é verdade. Esse território aqui pertencia à Espanha e nós acabamos tomando conta, não foi? Exatamente. Então não foi redução, foi ampliação do território. Letra D, Vandenberg, a total transformação das estruturas administrativas e extinção das câmaras municipais. Não, senhores, não houve extinção. As câmaras municipais até passaram a ter mais poderes na época do domínio holandês. Tá? Então, não foi extinção. Letra E, Vandenberg, crescimento do mercado exportador em virtude da paz internacional e das alianças entre Espanha, Holanda e Inglaterra. Espanha é inimiga de quem? Da Inglaterra. Inimiga dos Países Baixos, que inclui a Holanda. Então está errado também, né, Vandenberg? Está errado, paz internacional está errado. Portanto, a resposta, senhores, está realmente na letra A. Né? O que sobrou para o Brasil da União Ibérica? As invasões holandesas e o declínio da economia açucareira após a expulsão dos holandeses. Beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima.